Boa tarde, tudo bem com você? Aqui estamos novamente hoje diante do tema Posicione e aqui eu estarei trazendo a história de 1 Samuel 25, que fala a respeito de Nabal, a sua esposa Abigail, Davi e os seus servos. E eu gostaria então de estar orando com você neste momento e juntos vamos aprender um pouquinho mais com a palavra de Papai do Céu. Amém? Sejam bem-vindos. Glória a Deus, seja bem-vinda. Não esqueçam de compartilhar com o aviãozinho para que mais pessoas recebam esta live. Ou seja, vamos plantar essa semente. Amém? Então eu vou orar agora. Paizinho querido, eis-me aqui diante da tua presença. Eu louvo a ti, Pai, pela oportunidade de estar aqui novamente nesta terça-feira, Senhor, trazendo a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e me ministrou a revelação diante da tua palavra, para que pudéssemos aprender com essa história, Pai, de Nabal, Abigail e Davi. Assim, Pai, eu te louvo e eu te bendigo, que o Senhor venha nos conduzir na excelência do teu querer, pois eu me coloco humildemente rendida em tua direção, dentro do teu propósito, para falar exatamente aquilo que o Senhor tem para nós nesta tarde. Em nome de Jesus, Pai. Assim eu me coloco diante de Ti. Amém, amém. O que é interessante dessa história é que ela tem inúmeras lições para nos ensinar nos dias de hoje, né? E como que sucedeu essa história? Nabal, ele era um homem, quando a palavra de Deus diz muito rico, é considerado como um homem milionário. Então ele era um homem milionário que estava vivendo ali, né, nos arredores da cidade de Israel, onde Davi, ele guerreava para proteger toda aquela região, e ele tinha essa esposa chamada Abigail. E sucede então que em uma das batalhas, Davi manda seus servos à casa de Nabal, porque eles precisavam ali de alimento, de bebida, de suprimentos para, de alguma forma, permanecerem fortalecidos, né, o corpo físico, para permanecerem ali guerreando. E Nabal estava ali tosqueando as ovelhas e Davi falou, olha, enviou o seu servo e falou, vá à casa de Nabal, diga que a paz de Deus esteja com ele, abençoe toda a família dele e que nós estamos precisando de suprimentos alimentares, né, para poder, de alguma forma, permanecer firmados aí para continuarmos a caminhada em luta. Então, Nabal, a Bíblia diz que ele era um homem mau, que ele era um homem ruim. A Bíblia diz que ele tinha um coração que só pensava em si mesmo, né? E diante desse pedido do servo de Davi, ele questiona quem é Davi, né? Porque Davi ainda não havia se tornado rei. Ele cuidava ali do exército do rei, né? Ele ia às batalhas em nome do rei, mas ele não ainda era rei porque Saul estava ali no governo. Mas ele era alguém de autoridade. E Nabal questiona quem Davi pensa que é, quem ele é, esse filho de Jessé, ele pode ser um desraigado aí, né, dos empregados de Jessé, eu não vou mandar nada não. E então o servo vai até Davi e fala, olha, Nabal se recusou, e ele diz que não vai dar nada pra gente, muito menos para você. Então, imediatamente, Davi se põe com 400 dos seus soldados, né, apostos com as espadas armadas, e vai rumo à casa de Nabal, para matar Nabal, a sua família e todos os seus servos, né, porque aquilo era uma afronta
que Nabal estava fazendo com Davi. E então, no meio do caminho, enquanto Davi estava se preparando, um servo do próprio Nabal, ele havia ido até Abigail, que era a mulher de Nabal, e dito: olha, o rei Davi, não, o rei não, o Davi, que é aí responsável pelo exército de Saul, veio pedir suprimentos para o seu exército, e Nabal se recusou e foi extremamente grosseiro com ele. E eu acredito que tá vindo algo ruim aí. Imediatamente Abigail, uma mulher que tem discernimento, uma mulher que tem sabedoria, uma mulher que imediatamente se posicionou diante da sua morte, da morte do seu marido, diante de todos os seus servos. Ela teve um posicionamento e mandou preparar todo tipo de alimento, pães, bolo, tudo que precisava para o exército de Davi ser abastecido em alimentos. Ela mandou preparar sem falar com seu esposo. E foi então, mandou um servo com o suprimento à frente e foi logo depois. E ali, quando Davi a encontra, né, encontra o servo, ele se revolta. Quem Nabal pensa que ele é? A gente tá indo sim para matar, né? E eu tô decidido a isso. Mas então chega Abigail. E aí Abigail fala pro rei Davi: olha, não faça isso. O próprio nome dele já diz que o significado é: ele é um louco, ele é uma pessoa rude, grosseira. Então, não faça isso, né? Eu peço perdão em nome dele aqui, mas não acabe com a minha família e nem com todos os servos. Tá aí o suprimento que você quer, né? Até porque quando você se tornar um rei, você não vai carregar sangue inocente em suas mãos, né? E então aplaca a ira de Davi, e Davi diz o quanto ela foi sábia, né, dizendo que o Senhor a enviou, né, para que de fato não acontecesse ali o que ele queria, que era matar Nabal, toda a sua família e todos os seus servos. E então, diante desse relato de Abigail, Davi aplaca a ira e ele recebe os presentes, né, que Abigail preparou ali, e fala para Abigail ir em paz para casa dela, né? E aí Davi come lá os suprimentos com todos os seus servos, né, os dos exércitos ali, e Abigail volta para casa. Quando ela chega em casa, Nabal está bêbado, dando uma festa como se fosse para um rei, né? E ali ela percebe o estado que ele está e não fala nada com ele, né? Amanhece o dia e então ela conta para Nabal o que aconteceu. Ali Nabal ele leva um susto, né? Ele fica impactado com tudo aquilo que Abigail falou, e 10 dias depois ele morre, né? E aí então Davi, sabendo disso, diz que Deus fez justiça por amor a ele, né? Pela afronta que Nabal havia feito a ele, e que ele não precisou sujar as mãos dele, mas Deus se levantou a favor de Davi. E então Davi manda um dos servos ir buscar, né, Abigail para ser sua esposa. E Abigail vai. Então, o que essa história ensina a mim e a você nos dias de hoje? Primeiro, que a gente não deve ser mal e nem grosseiro com ninguém, como Nabal foi com Davi, né? Então, precisamos ser pessoas amáveis, precisamos ser pessoas educadas, precisamos ser pessoas polidas, para não atrair aquilo que é uma escolha, porque ser mal é uma escolha. Assim como eu escolho ser uma pessoa boa, eu também posso escolher ser uma pessoa ruim. E tudo que você escolhe dentro do seu eu, aquilo que você planta, você colhe. Nabal colheu exatamente a ruindade dele, né? Ele ia colher ali, né? Ele ia ser dizimado, digamos assim. É que, na verdade, o próprio Deus veio em favor de Davi, e 10 dias depois a Bíblia diz que Deus matou Nabal,
né? Porque Deus viu o quão injusto ele estava sendo, porque as terras dele estavam sendo protegidas, ele estava tendo todo o cuidado diante do que Davi estava pleiteando de proteção ali, né, ao reinado do rei Saul, qual ele fazia parte, Nabal, e tudo que ele tinha prosperava e dava frutos, dava, né, ali. Ele não teve perda nenhuma, pelo contrário, ele só teve ganho, mas ele escolheu ser um homem mau, né? Então, que nunca devemos, então, vamos aprender com essa história, nunca devemos ser pessoas más, né? O que mais a palavra de Deus nos ensina? Que tudo que temos deve servir ao outro. A Bíblia diz que Nabal era um homem muito rico, ou seja, Nabal era milionário. Então ele poderia sim ter servido o exército de Davi. Tanto é que na hora da leitura, tá lá que ela leva, não sei, 200 pães, uma quantidade enorme, não sei quantos bolos, né? Não são coisas pequenas, era um montante enorme que realmente dava para sustentar um exército, né? Davi estava ali com 800 homens. Então significa que tudo que Deus nos dá, né, que não seja só para o nosso usufruto, mas também para servir quem precisa, para servir o reino, para servir uma causa, né, para servir pessoas que estejam de fato precisando da nossa ajuda. Porque tudo que nós temos é Deus que nos prospera. Porque se eu tô indo trabalhar, se eu tô indo angariar o dinheiro, Deus tá me dando saúde, Ele tá me dando fôlego de vida, Ele tá me dando inteligência, Ele tá me dando estratégia, exatamente para conseguir romper e ter prosperidade. Então que você tenha em mente que tudo que você tem não é só para você, mas também para servir ao outro. Amém? Porque Nabal não pensava dessa forma. Que mais que a gente aprende aqui? Que nunca devemos ser ingratos pelo bem que fizeram a nós. Nabal, ele estava rico e muito rico, milionário, porque Davi estava pleiteando em nome do rei. Então a proteção de batalha que Davi fazia ali para todas as províncias, né, diante de Israel, o que significa? Que Nabal estava sendo protegido e próspero e ninguém tocava no que era dele, porque tinha alguém lutando. Nabal não estava lá lutando. Ele poderia estar cuidando das ovelhas dele, de tudo que ele estava ali produzindo, né? Porém, tinha alguém lutando, tinha alguém ali pleiteando para que ninguém tocasse no que era dele. Então, Nabal não reconheceu o bem que fizeram a ele, pelo contrário, ele agiu de forma ingrata. Então, que eu e você, diante do bem que nos fazem, né, ou até mesmo o mal, né, possamos escolher agir de forma diferente. O nosso posicionamento tem que ser diferente do de Nabal, porque ele foi um homem extremamente ingrato. O que mais que aprendemos aqui? Que não devemos reagir com o mal àquilo que nos fazem, porque Davi teve uma reação diante da fala de Nabal. Então, Nabal se recusou, Davi imediatamente pegou lá seus 200, né, os 400 soldados com espadas para matar Nabal, sua família e todos os seus servos, pessoas inocentes que iriam pagar pela escolha de Nabal. Então, que Davi também teve um posicionamento ali arisco, né? Então, que não possamos pagar o mal com o mal, mas fazer de forma diferente, né? Assim como em determinado momento Abigail teve o posicionamento de aplacar a ira de Davi, assim deve ser comigo e com você. Então, que a gente não possa tomar decisões na hora da raiva, né? Que a gente se cale no momento de ira, que a gente saia, que a gente busque estratégias para não reagir de forma grosseira, violenta, conforme aquilo que nos fazem. Amém? Que mais que aprendemos aqui? Que sempre bom ter alguém com bom senso e gratidão, que foi o servo de Nabal. Ele foi até Abigail e falou: Abigail, o teu marido tratou mal Davi e negou para ele o suprimento.
E agora, com certeza, Davi, que é o homem de guerra, tá vindo aí. Imediatamente, quando ele falou isso para ela, ele não tá olhando tudo que Davi fez para proteção e cuidado de tudo que Nabal tem. Então, o servo de Nabal reconhecia algo que o próprio Nabal não reconheceu. Então, que eu e você possamos reconhecer, né, o bem que fazem a nós e sermos gratos em todo o tempo. Amém? O que mais aqui? Que devemos ser humildes, assim como foi Abigail. Por quê? Porque ela levou o suprimento para todo o exército de Davi e ainda instruiu ele a não fazer justiça com as próprias mãos. Então significa que Abigail teve posicionamento, ela se posicionou diante dessa tragédia que poderia vir a acontecer, mas ela teve então o discernimento, a humildade de ir diante de Davi e pedir perdão a ele, falar, olha, não faz isso porque meu marido é um louco, ele não sabe o que ele está fazendo, mas está aí o suprimento e eu peço para você não fazer isso, né? E ali devemos ter esse posicionamento de Abigail, discernimento, humildade e pedir perdão diante do ato de alguém que, né, para aplacar a ira ali, para que não haja nenhum tipo de tragédia. Daí o que devemos também fazer? Aceitar a verdade e retribuir em honra. Por quê? Porque Abigail, ela honrou Davi, ela falou, olha, você tem nos abençoado porque ninguém tem se atrevido a roubar as nossas ovelhas ou causar algum dano a nenhum de nós, justamente porque você está pleiteando em guerra pelo povo de Israel. Né? Então ali Abigail, ela aceitou a verdade, né? Ela olhou para a verdade e honrou Davi, né? Sendo em gratidão, pedindo perdão pelo mau comportamento do marido. Então que eu e você possamos aceitar a verdade diante da situação adversa que nos vem e ali ter a honra diante da verdade estabelecida. Amém? Porque muitas das vezes tem a situação, mas a pessoa nega. Não devemos negar, devemos aceitar a verdade e o fato e então se posicionar em honra diante daquilo que precisamos, assim como Abigail fez. Que mais que ela faz? Ela abranda, né, a fúria de Davi com a palavra doce, com a palavra verdadeira. Ela reconhece a intenção ali e se retrata, né, do mal que seu marido fez a Davi. Então, diante disso, além dela reconhecer o posicionamento que o rei Davi teve na ira, ela aplaca ali com uma palavra branda e ainda diz para ele, não faça mal, não faça justiça, não suje as suas mãos de forma a você se arrepender no futuro diante dessa sua atitude. Né? Então ela teve uma palavra branda ali diante do furor de Davi. Então que eu e você possamos também ter o discernimento de, ao invés de revidar com grosseria, trazer uma palavra que acalme, uma palavra que seja branda e traga de fato paz, que possamos proclamar. Mais um item que a gente pode aprender é que possamos proclamar a paz, porque foi isso que Davi falou. Então tá bom, mulher, vá para tua casa, que Deus te abençoe, aceitou os presentes dela e disse, pode ir em paz, né? Então Davi também, de alguma forma, teve um posicionamento aonde falou, olha, eu estou em paz agora. A minha ira foi aplacada e eu estou em paz, né? Pode ir para tua casa que eu não vou matar ninguém e eu vou continuar aqui a minha jornada, né? E o que mais? Que Abigail, ela teve o discernimento de falar no momento e na hora certa com seu marido. Porque quando ela voltou para casa, ele estava dando uma festa como para reis. E estava totalmente embriagado. Se ela falasse ali, ele não ia entender nada. Mas no dia seguinte, a hora que ele acordou, que ele estava sóbrio, ela contou tudo o que houve. E que todos eles poderiam estar mortos naquele momento, né? E aquilo endureceu, deu um choque no coração de Nabal. Né? E ali, passado 10 dias, a palavra de Deus diz que Deus o matou, né? Porque a Bíblia diz que todo aquele que se levanta contra o ungido do Senhor, o Senhor toma as dores dele. Davi havia sido ungido para daqui a alguns anos se tornar rei.
Então ele se levantou com uma afronta contra o ungido do Senhor. E naquele momento Deus tirou a vida dele, porque Deus tem o poder da vida e da morte. Então saiba que a justiça você não vai fazer com as suas próprias mãos. Você vai entregar na mão daquele que sabe todas as coisas. Você vai entregar na mão do grande eu sou, que se levantará do trono, assim como se levantou a favor de Davi, e fará aquilo que é necessário a teu favor. Amém? Temos mais um item, que a justiça de Deus ela nunca falha. Né? E aí eu acabei de dizer que Nabal morreu depois de 10 dias, por ter se levantado contra a vida de Davi. Então saiba que tão somente, essa história tem vários ensinamentos, tão somente Deus é fiel e Ele está ao seu favor, e se você caminhar com honra, plantando bem, não sendo ruim, escolhendo ser uma pessoa boa, trazendo a paz, aplacando a palavra de ira com a palavra de amor, com a palavra branda, você vai colher a semeadura de paz, de prosperidade. E mais lindo ainda foi que diante disso tudo, honra gera honra. Então, da mesma forma que Abigail honrou Davi naquele momento, quando ele soube que ela ficou viúva, imediatamente ele mandou um dos servos ir lá e avisar ela que gostaria que ela fosse esposa de Davi. E assim ela fez. Então, a honra que ela deu para aquele homem, naquele momento de luta e dor, ela foi honrada, não sendo deixada para trás, mas sendo cuidada ali por Davi, como ela cuidou de Davi. Então lembre-se que tudo aquilo que você planta, você colhe. Você está honrando, você vai colher honra. Você está abençoando financeiramente, você vai colher uma abundância dentro da semeadura financeira. Você está dando um abraço, em algum momento você vai receber um abraço. Se você está levando uma palavra de amor, em algum momento de dor você vai receber uma palavra de amor. Que tudo que você planta, você colhe. Então escolha plantar bondade, escolha plantar uma palavra branda, escolha plantar não fazer justiça com as próprias mãos, entregar na mão de Deus, escolha o tempo todo caminhar dentro daquilo que o Senhor nos ensina dentro dessa palavra. Amém? Então vamos orar? Paizinho querido, muito obrigada. Obrigada, Pai, porque essa história de Nabal, Davi e Abigail nos ensina, Pai, a termos 12 posicionamentos, os quais eu citei aqui, Pai, para que possamos ter uma vida abundante e honrada diante de Ti. Pai, que tudo que temos, tudo que somos, seja para louvor do Teu nome, seja em palavras que a gente possa entregar para alguém, entregar a Tua palavra, entregar o Senhor Jesus para a vida daquele que precisa, como financeiramente abençoar aquele que precisa, como levar alívio para alguém que precisa, um abraço, uma palavra de amor. Deus, que possamos escolher sermos pessoas boas nessa terra, porque tudo que plantarmos em bondade, colheremos em bondade. Pai, nos ensina a caminhar de acordo com o teu padrão e não com o padrão do mundo. Assim, Pai, eu te louvo, te engrandeço e te glorifico em nome de Jesus. Amém? Lembre-se de curtir, compartilhar, deixe seu like, se inscreva no canal, porque quando você se inscreve no canal, a plataforma entende que é um conteúdo que você gostou e você repassa para mais pessoas e aí a própria plataforma vai estar entregando para mais pessoas. Amém? Vamos semear aí a palavra e o amor de Deus. Deus te abençoe. Amanhã estarei 10 horas na oração e volto novamente às 15 horas com uma nova palavra que o Senhor revelar a mim. Amém? Deus te abençoe.